Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates recheado de estrelas, como sempre, né? Só estrelas vem o programa. Começar com meu amigo Derli Fialho, nosso diretor, superintendente do SEBRAE do Rio Grande do Sul. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, Paulo Sérgio. O título é diretor? Diretor superintendente. Superintendente, então tá certo. Tá certo. Tá certo. Porque às vezes é superintendente, às vezes é diretor, então já para ficar definitivo no programa aqui. Tudo bem, Derli? Tudo bem, Paulo Tivemos Sérgio. reunião do Conselho hoje, em que foi encaminhada a sucessão do nosso querido presidente Esperoto, né? Então, foi uma ótima reunião e estamos com a governança do SEBRAE sendo restabelecida para cumprir esse período do mandato que vai até 31 de dezembro de 2017. Com o Gedeão. Com o Gedeão, que substituiu o presidente Esperoto tanto na presidência da Farsul e irá substituí-lo também na presidência do Conselho do SEBRAE. A gente diz que o presidente Esperoto é daqueles homens insubstituíveis, inesquecíveis, né? Mas, na realidade, o Gedeão é uma grande personalidade do Rio Grande. É uma liderança também. E tenho certeza que, tanto no SEBRAE como na Farsul, ele vai mostrar a sua capacidade que nós já conhecemos, a gente conhece ele mais de perto. O Esperoto realmente deixou muitas saudades, mas também teve a capacidade de deixar um substituto competente como é o Gedeão. Então, parabéns ao Gedeão e a todo o nosso SEBRAE por ter conduzido, né, para esse mandato, que é um mandato tampão, na direção do SEBRAE. Parabéns aos senhores aí, o Leonardo Lamáquia também pertence ao conselho do nosso SEBRAE, né? Então estamos bem encaminhados. O Edson Binch esteve lá, né? Edson esteve sim. Esteve lá. O Edson me disse que iria. Nosso deputado, secretário de vários mandatos, Luiz Augusto Lara. Paulo, prazer poder retornar. Esse ano não tinha retornado, né? Um feliz 2018 a todos. Prazer poder ter essa mesa aqui de constelações aqui, né? Então, começando o ano, eu quero fazer minhas as tuas palavras em relação ao Gedeão Pereira. Meu conterrâneo. Meu conterrâneo de Bagé, conheço não Ambos só... da Grande Cachoeira. Pois é, então, não só a qualidade técnica do Gedeão, mas o posicionamento dele e, como tu dissesse, acho que é da escola ali, do Esperoto, né? Lá atrás fez um novo ruralismo, uma forma diferente também, tentando aproximar patrões, empregados, é por aí. Eu acho que é uma política moderna e também gestor, porque tem que ter as duas atribuições, né? Tem que ser um bom político, mas tem que ser um bom gestor. Uma atribuição só não dá para esse tipo de espaço que é tão importante hoje, né? Porque na falência dos órgãos públicos são as entidades que levam o Brasil, são as entidades que levam o país. Especialmente os S. Né? A sociedade civil organizada. Eu penso que tem gente que pretendeu, ainda tem gente que arranha querer acabar com os S, que é o que deu certo nesse país, né? É um absurdo. Então, a gente tem que louvar a capacidade dos S e tudo que tem feito em benefício do nosso Brasil. Imagina se nós não tivéssemos aí o sistema S. César César Pacheco. Ele esconde ao seu dele, não sei porquê. Não escondo, mas... Ele não usa o seu. Para não deixar o governador colar com o senhor. Não é isso. Eu sempre usei o nome César e ficou. Eu não consigo entender. Eu nunca escondi meu pinto. Ele esconde o seu dele. Tinha um amigo nosso, o Salim, que Salim, o nome dele não tinha Salim, ele teve que colocar, depois era Jorge Alei, né? Mas eu também me junto a essa homenagem aí ao presidente Esperoto, né? Ele resolveu da melhor forma possível, aí o SEBRAE, a própria Farsul, e vejo a inteligência desse homem que se foi,
Se eu não me engano, o Gedeão foi uma vez contra ele, né? Era da oposição. E depois, na primeira eleição. E depois ele chamou para junto, uma pessoa de visão. E hoje teve a grandeza e hoje está aí, né? Essa diretoria. Companheiro leal todo o tempo do presidente. Então, isso é importante. Que bom se a política fosse assim também, né, Paulo? Foram tantos na Farsul e no Sebrae. E nos companheiros que ele prezava tanto, o presidente Carlos Peixoto. E tu está sob novo comando também, o Saboia, é Saboia, né? Delegado essa polícia. Não, eu sou aposentado já, não tenho comando, né? Essa parte, meu comando é o INSS só. Pijama, quem vai para casa não tem mais comandante. E só quem está na ativa tem comandante. Nem o Romildo te comanda. Até ontem fui almoçar lá no Grêmio, tenho meus amigos, todos que são diretores, eu sou conselheiro. Continuo ajudando naquilo que posso, né? Onde é que você almoça? Vai deixar... tem vários lugares ali. Almoça lá na própria arena, ou almoça ali em volta, no entorno, né? Tem lugares onde se pode almoçar. E é importante, é que hoje está iniciando um campeonato gaúcho novamente, o Grêmio foi ao interior. Muito já viajei com o Grêmio nessas incursões aí do início do gauchão, que vai ser um gauchão muito difícil, mas eu acho que todo mundo quer ganhar. Eu acredito que o Grêmio, o Inter e os clubes do interior tem o desejo desse ano de ganhar o gauchão. Daqui a pouco temos o clássico Zé Cruz, né? Daqui a uma hora. O nosso Zé Cruz é o time do Milton contra o time do o Zequinha contra o Cruzeiro, né? Cruzeiro, um clássico. Tantas glórias e tantas tradições. E o Zequinha também, né? O Zequinha é um clube ali do 4º Distrito, um clube antigo, né? Um clube que teve um presidente que foi presidente do Zequinha e depois foi presidente do Grêmio, né? O Dr. Vanzelotti. Né? Então, e as cores são do Grêmio também, né? Azul, branco, só não tem. Do Cruzeiro também. Então, o importante, os maiores times aqui são tudo azul. Só não tem o preto. Tu concordas com a gozação onde foi feita aqui pelo Cláudio Lamarca, presidente do OAB, dizendo que o viaduto Mazembe mudou de nome, agora é Madrid? Não, eu assisti o programa ontem, mas essa parte Madrid, não assisti. Não assistiu essa aqui? Mas não tem nada a ver. Agora já pegou o nome aqui, ó. A gente sabe que no direito as coisas são assim, né? Os hábitos fazem os costumes e está costumeiro já o nome do Mazembe e ninguém vai mudar. E todo mundo sabe por que é Mazembe, né? Não precisa explicar aí para os telespectadores, gremista ou colorado, e sabe que é Mazembe então não e não vai Madrid. mudar o nome. Não é Madrid? De jeito nenhum, não tem o porquê. Eu acho que o Dr. Cláudio é uma pessoa inteligente, que, junto com o seu irmão, é meu amigo há muitos anos. Eu acho que o Cláudio, eu conheço ele do tempo aí quando ele era estudante de direito. Isso é coisa do teu irmão, Leonardo, agora... Não, eu não estou. Eu estou até defendendo ele. Concorda com o viaduto Madrid? Não, evidentemente que não. Seu irmão disse aqui. Tá, mas ele está equivocado. Essa ele se equivocou. Essa ele se equivocou. Não, porque ele foi tão massacrado aqui. O João de Almeida Neto ontem estava... Estava inspirado. João com uma roupinha assim, né? Um casaco azul, assim, tudo moderninho, né? O João. O João é um grande tradicionalista, que ele estava com uma roupa que parecia de funkeiro. O telespectador mandou, ele está muito bonitinho, o João, com esse casaquinho azul e tal, mas melhor ele estava no Praia de Belas, na sexta-feira passada, de bermuda rosa. Opa! E ele confirmou, não, só mudou, porque a cor não é rosa, não é bem rosa, é salmão. É fúcsia. Fúcsia não. Ele falou fúcsia, se não me engano. Não, salmão. Confirmou com a Vera Armando, que chegou depois. Eu estava assistindo o programa depois aqui. E a Vera confirmou. Não sei, que cor é essa? É um vermelho, não sei, não quero dizer. É um rosa avermelhado. Bom, tu que entende de moda, Eduardo Fernandes. Eu me junto ao presidente, meu querido amigo presidente Lamarca, e digo que é uma homenagem fantástica. A cidade de Madrid, uma cidade muito... Ele disse, inclusive, que é um upgrade, né? Eu acho olha, ver um viaduto deixar de ser Mazembe para ser Madrid. Exatamente. Então, eu me junto às colocações do presidente Lamarca e acho que o viaduto Madrid é uma bela colocação. Acho que o Derli também concorda comigo quanto a essa... O Derli é colorado? É muito mais bonito Madrid do que qualquer outro lugar. Né? E o Lara é Bagé? Sou Bagé, Grêmio Bagé. Lá a Pelé com o Guarani é muito grande, né? Eu lembro quando eu fui secretário do esporte, nós fizemos aqui a Comebol, fizemos aquela... sul-americano aqui de futebol feito pela Comebol, e conseguimos, o Noveleto levou para Bagé lá, fez uma articulação, e aí o único estádio que havia condições era o do Guarani.
Eu era secretário e aquilo acabou acontecendo lá e botaram iluminação no campo do Guarani. Até hoje eu sou cobrado em Bagé, porque como que um Grêmio Bagé coloca luz no estádio do Guarani dentro mas o Bagé tinha luz, tio. Não, mas não assim, dessa forma, né? Foi mais ou menos o que aconteceu na escolha do estádio para a Copa do Mundo aqui em Porto Alegre. Eu era secretário do esporte e aí tinha que escolher entre o Beira-Rio e o Olímpico. E tinha que escolher, é o caderno de encargos da FIFA que anos antes, tu tem que dizer. Só que nunca consideraram a arena, né? Nem o Olímpico que estava. Consideraram, foi o Beira-Rio sempre. Não, consideraram o Beira-Rio porque naquele momento era o equipamento mais novo. A arena era uma promessa e naquele momento nós tínhamos que... Paulo Odoni Ribeiro, a arena aconteceu. Hoje, eu não deixo de render homenagem nunca ao Paulo Odoni. Se não fosse o Paulo Odoni, não teríamos arena. Então, parabéns a Paulo Odoni Ribeiro. Ele, ainda vão botar uma estátua para ele lá, pode ter certeza. Junto com a do Renato. Os oponentes de hoje dele, né, sejam contra e tal, né, mas ele foi o grande baluarte, artífice e acreditou no projeto Arena. Parabéns, Paulo Odoni. Então, primeiramente, dizer que é uma satisfação estar aqui com uma bancada tão qualificada novamente. Aqui em 2018, no teu programa, sempre uma honra aqui, Paulo Sérgio. Desejar aos telespectadores um feliz 2018. Um ano tão importante para o nosso país, no cenário político e econômico. Então, a gente tem que ter um ano de muitas questionamentos e debates para que a gente possa mudar esse cenário político aí que vem nos travando durante muitos anos. Então, acredito que é um ano de muita importância. Então, 2018, nós acreditamos que vai ser um ano muito bom e melhora econômica, melhora dos índices sociais. Então, é por isso o LIDE está comprometido com isso, já tem uma agenda para esse primeiro trimestre com o deputado Arthur Maia, deputado Luiz Carlos Rauli, ministro Meirelles, para debater exatamente esses pontos. Reforma da Previdência, reforma tributária, o que a economia está fazendo. Então, é o nosso papel fazer esses debates e a gente acredita muito que 2018 é um ano importantíssimo. Então, agradeço estar aqui de novo. É um prazer o senhor estar aqui conosco, presidente da LIDE do Rio Grande do Sul, aqui com o João Dória. Se o João Dória for eleito presidente da República, aqui já tem um ministro do Estado. Tá? Diz o Lara que para ser ministro tem que passar pelo programa, sendo gaúcho. Então, é o caso do Marum. O Marum veio. Quando o Marum soube disso, ele passou a frequentar os verões lá em Atlântida para vir fazer o programa do Paulo Sérgio. Virou ministro. Alguns generais também, para ser comandante, passaram também, pelo programa aqui. Alguns generais também. Agora, eu quero lembrar uma outra obra do nosso Paulo Odoni, foi ter alcunhado César Pacheco de Blue. Paulo Sérgio gosta de provocar. Mas como provocar? Ele não tinha alcunhou de Blue? Eu fui... Quem foi que te botou o apelido de Blue? Para os telespectadores saber, eu fui assessor do Paulo Odoni de 86 a 92, depois fui seu vice-presidente em 2 gestões e trabalhei nesse projeto Arena junto com o Paulo Odoni, depois com o Duda Kreff. E o que não foi nos vendido era uma coisa e o que foi apresentado foi outra depois, apesar de ter havido vários estudos, né? Olha, eu acredito que poderíamos ter arrumado outra solução e hoje não teria esse problema todo do entorno da arena, do Olímpico que está aí atirado ali. O Odoni, quando percebeu que a criatura ia ficar maior que o criador... Mas quem foi que te alcunhou de Blue? Não, o Paulo Odoni é meu amigo até hoje. Não, logicamente não tenho relação com ele, mas assim, como nós tínhamos... Quem foi que te apelidou de Blue? Foi o presidente Paulo Odoni. O Paulo Sérgio. Não, mas senão vou passar por inventor. Ele faz a boa intriga, a intriga branca, que ele faz a boa intriga. A Cisane. Só eu acompanhei esse amor dele com o Paulo Odoni. Mas já que nós estamos falando, eu só quero dar uma pitada nisso. Sim. Um dos motivos pelo qual a Arena aconteceu e dessa forma como aconteceu, pode-se dizer até um pouco assodadamente, porque talvez
os eventuais erros foram por assodamento. Pressa. Por que a pressa? Porque na época se vendeu para todo o conselho gremista, para o time todo, para a torcida, que era o seguinte, ó. Nós temos que fazer uma arena correndo que é para poder colocar na Copa do Mundo. E isso já estava resolvido que não teria uma outra pré-seleção. Os locais onde os hospitais estão bem. Não seria. Não. Pois é, mas foi vendido isso e isso entusiasmou o para ter os pessoal. mesmos benefícios da Copa. É isso aí. Mas eu recebi o pessoal da FIFA no Olímpico, na época eu era um vice-presidente que trabalhava o dia todo lá. Eu estava com o senhor. Nós estávamos eu juntos. fui com o senhor numa tarde lá. O Walter, se não me engano, era um alemão da FIFA que veio aqui fazer... Diretor responsável pela segurança dos estádios. Dos estádios. E o Walter veio, nós participamos daquela tarde. Se não me engano, estava o Perondi também, a gente estava junto. E nós te mostramos tudo aquilo que podíamos fazer na época, né? Não fugimos, que o Olímpico poderia ser reformado na época para fazer frente a uma Copa, né? Mas, logicamente, desde aquela hora, daquela inspeção, eu vi que havia um interesse já em ser carreado para o Beira-Rio. Ele, durante a inspeção, só para ajudar ele, durante a inspeção, ele fez um comentário simples. O Beira-Rio, no caso, é um equipamento mais novo. Requer menos, mas vai ter que fazer adaptações. É um equipamento mais novo. E, naquele momento, realmente, pela idade do equipamento, né? E a arena toda acabou sendo toda essa coisa, não, porque se agora é o Beira-Rio, nós fizemos uma grenalização de estádios e acabou saindo a arena do jeito meio que aconteceu. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Sobre esse ponto, Paulo Sérgio, só acho, assim, como Colorado, a arena é uma obra belíssima, ficou muito bonita. Sim, mesmo, claro. Mas é uma lástima para Porto Alegre, o Olímpico ali, aquele entorno parado. Aquilo é símbolo da nossa incompetência. Isso mostra exatamente uma incompetência num Faz lado o Coliseu Romano agora para principal. visitação. Tu Está faz lá turismo, parado há anos. descasca pessoal tudo. dependente de drogas, ali morando, num ponto vergonha. nobre. Então isso é E o Grêmio mantém é uma 14 pena, seguranças lá, né? O Grêmio tem custo. Tem custo de iluminação, segurança, mas não consegue ali. 3, 4 seguranças ali por dia e noite, não consegue manter. Como aquele abandono daquela área tão nobre. Isso é o símbolo da incompetência pública e privada aqui no Mas eu também acho que tem um pouco dessa coisa de que não foi aquele estádio que foi trabalhado pela torcida, que foi trabalhado, foi uma coisa meio colocado, né? Quer dizer, quando tu pega a construção do Olímpico, o senhor pode dizer melhor do que eu, o pessoal fazia a cotização de sacos de cimento. Eu viajei muito. Então, também. E o Beira-Rio também. Então isso aí vai dando todo, né, um preenchimento da área, um engajamento, e isso ali não houve. Uma modernização meio à força, assim, meio postiça. Eu queria a arena onde é o Olímpico hoje. Esse era o meu sonho, Imagina a arena no local do para Olímpico. Porto Alegre, claro, seria fantástico. Seria realmente fantástico. Bom, estou contigo, né? Nós temos que lembrar que o CREMERS está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo do CREMERS é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população. Durante o veraneio, equipes de fiscalização estão lá à disposição, vistoriando unidades de saúde das praias e o serviço de socorro nas estradas que levam ao nosso litoral. CREMERS, estado de alerta pela saúde. E o cabalístico dia 24? Paulo, se me permite, antes só do dia 24, eu queria saudar os telespectadores, saudar a todos os amigos aqui na bancada, mas fazer também um registro, porque é a minha primeira participação no programa em 2018, então eu queria desejar um excelente ano para todos os nossos telespectadores que sempre acompanham e acompanham em peso esse programa, porque sempre que eu participo aqui, muita gente fala, mas quero fazer um registro de lástima, de pesar, pelo passamento do presidente Carlos Esperotto, uma pessoa com quem eu convivi no mínimo 20 anos, eu militei no movimento Jovem Empresário, foi ali que conheci o presidente Esperotto em 1998, depois pelas nossas relações profissionais, no Sebrae, na Farsul, nas Expo Inter, então realmente foi uma perda, vai nos deixar muita saudade, foi um momento de muita tristeza, que ainda está sendo para todos nós, mas nos deixou um legado de realizações, de liderança, de ensinamentos, então eu precisava fazer necessariamente esse registro. E para não ocupar o tempo, porque eu acho que o debate do
aspecto do Lula é importante, só também fazer um registro, Eduardo, que a todos nós, gaúchos e porto-alegrenses, lamenta a situação que estava o Olímpico, mas ele não está nesta situação de abandono. O Grêmio Pô, mas está totalmente abandonado, é um horror. Eu preciso fazer, senão nós vamos cometer uma injustiça com o presidente Romildo. O Grêmio está gerindo o Estádio Olímpico, tem uma equipe de segurança, como o Pacheco explicou. Mas gerindo o quê? Gerindo a segurança daquele local. Aquele local não está abandonado, não entra quem quer lá. Aquilo é um lixo. Ok, ele está deteriorado em razão do tempo. Cada vez que passo ali me dá uma dor. Ele está Mas eu também tenho a dor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vai ter obra ali, vai ter conjuntos habitacionais. O grande problema do Olímpico é que, em razão da forma com que o contrato foi feito e da recuperação judicial da OAS, hoje é um impasse ali. O Grêmio gostaria de poder resolver aquela situação mais rápido possível, mas não depende só do Grêmio. Eu posso responder. Aquilo é uma situação para a cidade, né? Eu posso responder o que o deputado perguntou aqui. Eu estava de presidente do Grêmio quando houve a reunião na Câmara Municipal autorizando os índices de construção no Olímpico e na época também o Beira-Rio. Eles aproveitaram, fizeram uma sessão. O Grêmio aproveitou. Foi muito inteligente. Foi o presidente Duda Kreff. Foi uma reunião dia 28 de dezembro, a Câmara se reuniu só para resolver isso aí. Começou a reunião às 13h na sala da presidência e terminou meia-noite. Ali está para ser construído. Era para ser construído 14 prédios ali. Existe uma autorização da Câmara para construir 14 prédios, só que podia ser no máximo 15 andares, se não me engano, que a legislação permite aí, tal. Eles conseguiram mudar para 12 prédios, sendo que para usar o índice de construção aumentaram mais 3 andares, para não precisar, para haver aquele areamento entre os prédios. É isso que foi falado na Câmara. E tinha, na época, alguns vereadores que estavam interessados em passar esses índices para o entorno, para empresários que fossem construídos no entorno, mas a Câmara negou ali e ficou só no Olímpico. Então, existe um projeto, vai ser construídos 12 prédios. O projeto é muito bonito, eu não sei como está hoje, depois do que houve com a AES, mas a AES já passou adiante, isso é uma outra empresa. Várias outras construtoras. Que vai fazer esse prédio aí. Então, que bom, tomara que aconteça mesmo. Sem dúvida. Para a cidade é muito importante. Bom, e o dia 24, vamos começar pelo deputado lá. Sim. O que o senhor espera que aconteça? É tudo blefe que está acontecendo? Não vai acontecer nada? Não, O susto é maior do que as ameaças? Primeiro... É coxinhas contra mortadelas? Primeiro, assim, é uma coisa... Primeiro, verificar o que aconteceu nas sentenças do TRF4 que foram prolatadas pelo juiz Sérgio Moro. Né? Na sua praticamente totalidade, o TRF4 não só confirmou, como aumentou, inclusive, as penas. Então... Em primeiro lugar, o que parece é que, no mínimo, será confirmada a sentença do Sérgio Moro. Não, né? Que vai ser condenado, vai ser isso, a gente tem certeza disso. Né? Mas eu estou falando a respeito da movimentação em Porto Alegre nesse dia. A movimentação terá as forças... O prefeito teve aqui o coronel, secretário de Segurança do município de Porto Alegre, que pediu, não podia ter pedido, mas aconselhou o prefeito a pedir, a Força Nacional de Segurança e o Exército, quando é coisa do governador. Né? Mas isso aí, as forças de segurança têm total controle disso, monitoram esse tipo de movimento, sabe quem são as pessoas. Quanto à segurança, eu não tenho preocupação nenhuma em relação a isso. Agora, que sairá condenado daqui, isso parece assim, sairá preso? Não, me parece que não. Os advogados, né, causídicos aqui, têm mais condições... Condenado preso. Condenado sim, preso nunca. Eu também acho. Eu acho que é isso aí. E a condenação basta para que ele não seja candidato a presidente da República. Ele tem direito a recorrer? Não, ele vai recorrer, mas ele já tem Se candidatar, ele pode se candidatar. Se o TSE vai caçar a candidatura dele, é outra coisa. Candidatar ele pode. A partir do momento, uma condenação de órgão colegiado como esse terminou, né, Paulo? É ficha suja. E aí não tem mais. Mas tem recurso. Não, ele tem recurso protelatório. Eu acho que não pode. Bom, aí os advogados aqui. Tem recurso protelatório. O que eu acho é que se ele for condenado
por unanimidade de votos, por 3-0, ele se enquadra efetivamente, como o Lara e o Eduardo estão falando. Mas mesmo assim pode... Mas ele pode registrar a sua candidatura, que será impugnada, e aí gerará recursos e discussão no âmbito do TSE. E quem sabe essa matéria chega até o Supremo Tribunal Federal. Mas, tecnicamente, pela legislação que está em vigor e pelo entendimento do próprio Supremo, ele não poderia ser candidato, né, mas poderá registrar a sua candidatura. O Sebrae vai ter expediente no dia 24? Vai, normal. Nós estamos um pouco distante da área do epicentro. É na Rua da Praia, né? Vamos Não é a Rua da Praia, ali é 7 de setembro. Né? Mas nós estamos um pouco longe do local e vamos funcionar normalmente. E vocês acham que o Fórum TRF4 deveria fechar nesse dia, como determinou o presidente? Olha, aí é uma questão que a gente não tem como julgar. Eu acho que talvez os órgãos de segurança e que tenham esse cuidado com o ambiente e de preservação da segurança das pessoas, de quem vai circular na cidade, porque a cidade precisa funcionar, né? Não vai parar em função de um episódio desse que na vida nacional deve ser um ato normal, né? Na verdade está se dando aí talvez um peso mais político do que jurídico ao tema, né? Então envolve pessoas que têm interesse por isso, mas eu acho que, Paulo Sérgio, na nossa visão, o Brasil precisa de empreender, o Brasil precisa produzir, o Brasil precisa trabalhar. Quer dizer, cada dia que se perde é uma perda importante num país que está precisando tanto de estar com todas as suas instituições produtivas funcionando. Então, essa é a visão do Sebrae. Acredito que nós confiamos nas instituições que nos protegem. O ministro Thompson Flores, o ministro, teve ontem um desembargador comigo, disse que ele fez uma jogada política indo a Brasília se avistar com a presidente do STF e com a Procuradora-Geral da República. O objetivo dele é ser ministro. Eu acho que não, acho que ele agiu corretamente. Está dentro das atribuições dele. Muito embora a ida dele lá tenha sido extremamente midiática, né? Foi capa de todos os jornais, matéria em todas as TVs. Mas talvez até tenha sido dos feito fatos que ocorreram, de ameaças, foi feito tudo, por isso. No mínimo, uma pessoa dessa com essa responsabilidade. Com essa responsabilidade tem que comunicar os fatos todos e pedir que cuidem do. E mais uma coisa, o intuito foi exatamente ser midiático, exatamente para causar constrangimento àqueles que estavam fazendo toda essa. E mais um aspecto em favor da atitude do desembargador Thompson. A mídia cobriu o encontro, mas ele não quis falar com a mídia. Não falou. Ele não puxou para ele a questão da mídia. Nem a ministra, mostra que eu gosto muito da postura do desembargador, ele é muito sensato, sempre muito bem colocado. Então, acho que está muito bem conduzido. Não, e se porventura um dia passar nos pensamentos ele querer ser ministro, tem credenciais para isso. Ele já foi candidato a ministro, ocasião. Ele já foi candidato. Eu acho que ele é um... Então, eu tipo da coisa que tem boas pessoas lá. Um dos grandes quadros do judiciário gaúcho brasileiro. O pessoal que é do judiciário. E o avô dele foi meu vizinho na praia, uma pessoa íntegra, uma pessoa altissimamente qualificada, o ministro Thompson Flores. Como ele, sem dúvida. É uma pessoa simples, né, professor? Eu te falei que eu encontrei ele no Shopping Praia de Belas, ali, sozinho, sem segurança, com esses rolos todos acontecendo, na véspera de ir para Brasília. E estava ali, sozinho. Eu acredito que... no shopping? Não, mas nem dá essa dica agora, porque o pessoal... Praia de Belas. De manhã cedo ali, eu fui resolver um problema do passaporte do meu filho na Polícia Federal. O João de Almeida Neto também era lá sem segurança. De rosa, o João de Almeida. É uma pessoa assim, ó, só quem conhece, eu conhecia ele almoça às vezes num restaurante que nós almoçamos às quartas-feiras, e ele vai almoçar também sozinho lá, às vezes, ou vai com outro colega. Eu acredito que ele é um dos grandes... magistrados que nós temos aí no Tribunal Federal, como os outros também. Só que eu acho que está havendo uma guerra de bugio muito forte, né? Nós estamos vendo pelas redes sociais aí muitas ameaças, coisas que são crimes, e eu não entendo. Eu acho que isso aí também foi conversado junto com a ministra Carmen Lúcia e com a Procuradora-Geral da República sobre esses problemas. Quando você vê a presidente do partido dizer que vão ter que matar ela para se prenderem o Deus, o Lula, o outro dizer que vai botar o exército dele na rua, o que é isso? Se é num país onde as leis estão funcionando... Estariam presos.
preso essa hora. Pelo amor de Deus, nós temos que ter medo desse pessoal vir para cá. Eu acho que a cidade tem que trabalhar normalmente. Exato. Quanto mais normal, Mas tem coisas mais também vai... que às vezes é pra fake, ficar que às parado. vezes usam um anonimato atrás do Ah, não, mas teclado. eu vi o discurso dela, não pode ser Não, fake, não, estou né? dizendo que o dela não, estou falando das manifestações Tem na 4 ex-presidentes do PT internet. presos, respondendo. Ela está respondendo inquérito na Lava Jato, o marido tem problema dos aposentados, e aí nós vamos para a rua discutir isso aí. Aí eu vi o deputado aquele que do dinheiro nas cuecas dando um discurso no Nordeste que esse pessoal desonesto... Pô, então ele tem que apontar para ele. Esse pessoal desonesto, pelo amor de Deus... A gente achava que o dinheiro na cueca era um horror. Mas Depois dinheiro qualquer na mala, dinheiro, depois dinheiro em qualquer apartamento. dinheiro, qualquer roubo... Pelo amor de Deus. Paulo Sérgio, não vamos medir. Eu acho que Não um vamos medir alfinete... pelo indumentária. Não vamos medir. O dinheiro na cueca, eu acho que ele é mais assim... É mais grave que o Não dinheiro é que no seja mais apartamento. grave, eu acho que... Pô... A cueca em si, Mais botar emblemático. o dinheiro é mais emblemático. Eu acho que se torna mais... Um apartamento cheio de dinheiro é emblemático. Ou seja, eu gosto que tu fala muito isso aqui, eu te assisto todos os dias, e tu adora falar esse Na negócio meia, da dinheiro mala. na meia, no dinheiro- bolso. Também, Não. tem de tudo. Só Mas que não, mas eu tem uma não tese, sou, tem uma eu tese não posso, de eu pessoa não da posso. Polícia Federal que Eu não diz que uma posso. mala Eu- só, eu- cheia de eu- dinheiro, não é prova Eu não suficiente. posso aceitar. Olha aí, ouve o que eu estou dizendo. Sim, eu estou ouvindo. Uma mala só não é prova suficiente. Cheia de dinheiro. Eu Depende. não sei, dentro do sentido que foi falado. Uma cueca vale, uma mala não vale. pelo amor Paulo de Deus. Sérgio, favor perguntar ao gremista ou aos gremistas presentes o que está acontecendo com o futebol feminino do Grêmio, cujo plantel parece estar sendo desmantelado. Eu Milton posso de falar, Bahia. porque ontem eu falei com o Iura. Por acaso eu fui ao Grêmio antes de ir falando com o Iura. Houve uma coisa que eu vou dizer para vocês, que o futebol às vezes se presta para isso. E houve uma coisa, e eu vou dizer, e é a pura verdade, é a realidade. O Grêmio tinha um futebol feminino, um time que estava desde o início disputando esse campeonato, inscrito e tal, e foi disputar o Grenal que daria o título. O que houve? Tempos antes, o Inter buscou jogadores do Corinthians, Palmeiras, Santos, e trouxe para cá, registrando na federação, né, na última hora, não sei se devia estar dentro do prazo, acho que isso aí eu não sei, e estavam jogando a vida ali, né? Quando estavam com vários problemas, recém saído de uma segunda divisão. Então, a dupla Grenal tem isso aí. Eu achei que o futebol feminino do Grêmio, muito bem dirigido pelo Iura, ontem conversamos sobre isso, foram lá agora e tiraram mais 5 meninas do Grêmio. Aquelas coisas assim, né? Vamos dizer que elas ganhassem R$1.000 por mês, o Inter foi lá e tirou. Então, são coisas que o esporte não pode se prestar para isso. São coisas que existem, mas que não faz bem o esporte, né? Ou tu faz as coisas certas, pelos caminhos corretos, ou não faz. Não vejo crise nenhuma, o Iura está trabalhando, vai começar novamente do zero, e espera que os outros times tenham O postura. Inter tirou as jogadoras do Grêmio. Tirou agora jogadores pagando mais. Isso é mercado, como não existe um contrato, mas olha, é difícil, é muito difícil, mas não tem crise nenhuma. Paulo Isso Sérgio, o aconteceu. que o deputado Lara pode fazer para melhorar Porto Alegre, o centro da cidade? O teu partido está apoiando o prefeito Marquesan. Estão em crise aí, né? Aliás, parabéns pelo Marquesan. Começou hoje, já começou a semana, a capina em Porto Alegre. Mas em processo acelerado. A gente critica tanto. No aeroporto ali. Não, mas não é tenho está visto toda bastante, Porto Alegre tenho está visto sendo. bastante, eu passo ali todo dia, tem feito mesmo. Toda Porto Alegre está sendo atendida agora, em termos de capina. E os buracos agora, pode. os buracos. Vamos ver se vem o mutirão dos buracos. Ah, né? bom. Então tá. Vamos ver se vem, né? Não sei se vem. Mas o que o senhor pode fazer por Porto Alegre? Na verdade, não é por Não é Porto só para Alegre, Alegre, né? né? Fazer. Iluminar o campo lá do Guarani. Do Guarani, né? Agora o voo da Gol, que está indo para Bagé também. Gol azul. Pois é. Era azul, nós tentamos azul, tentamos a Gol, e aí a disputa das duas... Aí deu gol. Deu gol. Deu gol. Vai Gol. Boeing? A partir de fevereiro. Não, ainda é um avião pequeno, são 12 lugares.
fazer Bagé-Porto Alegre. Não, mas posa jato no aeroporto de Bagé. É aeroporto internacional. É administrado pela Infraero. Não podia, olha aqui, ó. O Júlio Bozano desce de Boeing lá toda semana, lá em Porto Alegre. Não, é que o Paulo Sérgio, ele tá com a visão ainda. Não, e outra coisa, tinha um voo que era Porto Alegre e Ribeira Montevidéu, que era um avião grande, poderia ser, por isso que eu fiz a pergunta. Lá a Grande Cachoeira pegava um avião lá em Porto Alegre, lá em Bagé, para poder vir para Porto Alegre, naquela fase ruim da estrada ali, né? Mas, Paulo Sérgio, voltando aqui... Nós temos o aeroporto internacional. Não, como internacional? Internacional a Cachoeira vai lançar um voo para Nova York, fica dizendo bobagem. E para Nova York? Direto ou com escala? Não, direto. Tá. Direto, sem escala. Paulo, na verdade, as prefeituras municipais, né, estão em petição de miséria, um tanto por falta de gestão e outro tanto porque está tudo concentrado no governo federal, né, Paulo? Então, enquanto nós tivermos aí, né, bancada federal, né, de senadores, de deputados federais, que não lutem, né, para que a gente tenha o ressarcimento da nossa Lei Candir, né, que não lutem por encontro de contas entre o que o governo federal nos deve e o que nós devemos para o governo federal, quem vai pagar essa conta são os municípios. Quer dizer, enquanto não vier dinheiro para o Estado, não vai chegar também para os municípios. E aqui em Porto Alegre, o que nós estamos vendo é que há um trabalho sendo feito no fluxo de caixa, mas pode aumentar o trabalho naquilo que é o envolvimento com a comunidade. Porque hoje em dia, se não houver o envolvimento comunitário, se as pessoas também não começarem a cuidar mais do seu bairro, a demandar mais a prefeitura, né, tem locais, né, em que quem está fazendo mesmo a própria segurança, quem está ajudando é a própria comunidade, né, com câmeras de vigilância, com organizações. Eu tive agora há poucos dias aqui na Restinga. A dificuldade que nós estamos, o tráfico de drogas na Restinga, tem uma hora que a Restinga quase fecha, enfim. Bom, um ano lutando para que a escola Alberto Pasqualini na Restinga pudesse retomar as atividades de educação física, retomar o lanche das pessoas lá nos 1.500 alunos praticamente que frequentam ali. Quando a comunidade se organizou, foi a prefeitura, foi ao Ministério Público Estadual, arrumaram a escola da Restinga, a escola Alberto Pasqualini. Uma parceria entre a Escola de Samba da Restinga e a Escola Alberto Pasqualini está levando aos finais de semana as crianças a fazerem atividades culturais, de dança. Ou seja, se nós esperarmos pelas prefeituras, pelo governo do estado, as coisas não vão acontecer. Nós vamos ter que puxar, é um movimento comunitário, é as entidades. Eu vejo o trabalho do Sebrae, eu vejo o trabalho dos clubes de serviço, do Rotary, do Lions. Olha, se não for por esse lado, se nós não começarmos a nos organizar dessa forma, esperar que o governo municipal vá fazer, não vai fazer, não vai. Então, vinho para todas as ocasiões, inclusive no verão. Antes de ir curtir as férias, passe na Vinhos do Mundo e garanta as melhores opções de vinhos e espumantes para brindar todos os momentos. Na Vinhos do Mundo, você encontra mais de 1.000 rótulos nacionais importados. Vinhos do Mundo, eleita a melhor loja de vinhos de 2017. Conheça as lojas da Cristóvão, 1493, da Lípio César, 213, onde o César Pacheco compra seus vinhos na Getúlio Vargas, 1135. E fala quem conhece. César Pacheco teve loja de vinhos e sabe o que é loja boa de vinho. Está ali na Getúlio Vargas 1153. No aplicativo Unicred Cartões você tem toda a exclusividade que a sua empresa precisa. Está na sua mão o controle de gastos, segurança nas transações e praticidade para otimizar o seu tempo. Baixe o aplicativo na loja do seu celular. Caso ainda não tenha o seu cartão, procure a unidade de negócios mais próxima e converse com um dos nossos gerentes e tenha o cartão empresarial. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro Saúde, aqui no Pampa Debates, com a doutora Raquel Campani, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, do Instituto Oncológico Kaplan. Doutora Raquel. Boa noite, eu sou a doutora Raquel Campani, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vou falar do One Day Diagnosis, que consiste no diagnóstico de lesões de mama em um dia.
A demora no diagnóstico é uma causa de grande sofrimento para as pacientes e também pode ser um fator de piora no resultado do tratamento. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan desenvolveu uma estratégia pioneira no Brasil, mas já validada em centros no exterior, como o Princess Margaret em Toronto e o Gustave Roussy em Paris. Através da combinação de talentos e esforços de especialistas como mastologistas, radiologistas, patologistas e oncologistas, ofereceremos a elucidação diagnóstica de lesões mamárias em até um dia, na grande maioria dos casos. Assim, podemos aliviar a angústia da espera dos resultados e planejar com brevidade o tratamento de quem precisa. Este é o nosso compromisso. Boa noite. Obrigado, doutora Raquel. Agora, essa questão de parceria público-privada, por incrível que pareça, tu és um homem que trabalha no SEBRAE, me disse o prefeito aqui no programa, semana retrasada, que ele não consegue fazer a parceria público-privada porque a única capital do Brasil que impede a parceria público-privada é Porto Alegre. Aí é um absurdo. Outro dia eu perguntei, tem uma grande empresa, um grande supermercado aqui de Porto Alegre, tem numa das ruas laterais, na saída do supermercado, tem um enorme buraco. O buraco, aliás, chama-se Denir Sequim. Eu pedi para dar o nome para os buracos de Porto Alegre, então o espectador começou a dar o nome. Por que esta empresa não vai lá e não fecha o buraco? Porque não pode. Eles não podem ir para a rua para fechar. Isso é um absurdo. Aí quer trabalho comunitário? Se a empresa se propõe a fazer um trabalho comunitário e não deixa, nem sequer cortar a grama no canteiro central. Eu respeito a posição do deputado Lara, acho que é bem colocado, mas exatamente, as empresas e a comunidade já fazem a sua parte pagando os impostos. Eu acredito que o Estado ele colocou tentáculos para áreas que não são de interesse e aí ela acaba desperdiçando recursos e não indo nas áreas principais. E aí quando as empresas querem fazer alguma coisa beneficial, elas tomam alguma multa ou não podem fazer as coisas. Então eu vejo que existe sempre o empresário, sempre as entidades quiseram colaborar, mas elas não conseguem e já fazem. Falando tecnicamente... Duas coisas só antes. O prefeito Alegrete lá mandou tapar os buracos da rodovia. Foi multado, foi para o Tribunal de Contas, porque não pode mexer no carro dele. O prefeito ali de São Leopoldo, à época, mandou limpar a BR, estava um lixo só. Foi multado, foi para o Tribunal de Contas. São equívocos na legislação e muitas vezes nas próprias cortes de contas que tomam decisões equivocadas, exageradas, né, como é essa que tu está dando exemplo, e são falhas do sistema, sem dúvida nenhuma. Mas eu queria acompanhar a manifestação do Eduardo no seguinte sentido. Tecnicamente, do ponto de vista técnico-jurídico, no Brasil, o princípio da capacidade contributiva está totalmente distorcido, porque é isso que tu disseste. Nós todos aqui pagamos uma quantidade absurda de tributos, não temos nada em troca. E aí nós fazemos muito do que o deputado Lara faz, e eu concordo e discordo, como eu disse no intervalo. Por quê? Porque eu acho que falta um conceito de bem comum, de bem público para o brasileiro, né? De cuidar de uma praça. Isso. Aquele conceito que o europeu tem, a praça é sua também. Não é a praça. Mas é o poder público que tem que liderar esse processo, entende? É um processo cultural, mas que o poder público, o gestor, os seus secretários, né? Aqueles que são líderes do poder público, esses têm que liderar esse processo. Quer dizer, bom, se não dá para nós asfaltar todo o bairro, mas nós podemos ir lá para dentro um final de semana, fazer um mutirão, limpar as valetas, né, chamar o exército para ajudar, como faz no interior, muitas vezes o exército ajuda, pegar mão de obra prisional, chamar a comunidade ali através da associação do bairro. Quer dizer, quando falta dinheiro, é esse tipo de arranjo que as cidades estão conseguindo evoluir. Bom, vai criando uma consciência, mas não é que a comunidade tenha que fazer, a comunidade já paga. Agora, ela tem que se organizar para poder cobrar, porque senão nem cobrar, cobra. Eu dei o exemplo da Escola Alberto Pasqualini, fazia 2 anos que não podia fazer educação física porque a rede elétrica, depois não podia ter almoço e janta lá porque estava vazando gás. Quando a comunidade se organiza para cobrar, aí o poder público responde. Aliás, na política é só na pressão, né? Não é no bom senso, né, Paulo? Não é no bom senso. Acho que aí tem um debate que ele é longo nesse tema aí. A gente pode concordar com alguns pontos e discordar de outros. Na verdade, e essa é a minha impressão, as comunidades não se mobilizam porque elas veem maus exemplos na frente dela. Né? Ela contribui, ela tem um sistema
público estruturado e ela vê tanto descaminho no setor público, tanto desperdício, tanta ineficiência, que às vezes o cidadão fica pensando que vale, por que eu tenho que fazer, não é? Se não caberia só a mim fazer. Eu vou contar uma pequena história que eu acho que vale a pena. Eu acabei de ter a oportunidade de passar 3 semanas no final do ano na Austrália e eu vi coisas da seguinte ordem. Uma pequena cidade, uma rua onde tem 2 prédios e casas em torno, 50, 60 moradores daqueles 2 prédios fazerem uma comemoração de Natal no meio da rua, em que todos se juntam, põem uma mesa no meio da rua, encostada no muro, cada um leva o seu sanduíche, a sua cuca, o seu espumante, e ficam 3 horas confraternizando e conversando. Esses 2 prédios, que estão um em cada esquina da rua, uma cidade de praia, o centro é uma calçada no centro, não é? Grama dos 2 lados. Quem cuida deste gramado, quem agoa esse gramado na frente dos prédios, são os moradores dos prédios. Agora, num país em que a revista Exame, o ano passado, acho que agosto ou setembro, fez uma matéria em que mostrou em que é o único país no mundo que há 25 anos tem crescimento econômico sustentado entre 4% a 5% de crescimento. Então, de novo, é um país que tem um livro aí que vale a pena, talvez, a gente dar uma visitada nele. Por que as nações fracassam? Por um pesquisador do MIT, de Harvard, que demonstra por que as nações fracassam. Compara Estados Unidos, Inglaterra, o Reino Unido, a Alemanha com a África subsaariana, a América Central, o sul da Ásia. Que diferencia esses países? Boas instituições públicas e privadas, econômicas. Aliás, quer dizer, as boas instituições que estão sustentadas pela liberdade, pela propriedade individual, que tem um sistema político que funciona, não é? Que é amplo, com a participação de todos, com espaço para renovação dos quadros políticos. Renovação dos quadros políticos, quer dizer, isto no Brasil, a gente está muito, na minha opinião, atrasado. E um setor público que se desconectou do mundo real. Então, esperar do setor público é muito. É muito. Agora, há que se ter uma combinação entre exigir do setor público, mas haver também mais engajamento da sociedade civil. Porque a democracia, na verdade, eu tenho um amigo que diz isso, um cientista político. A democracia só funciona de verdade quando a sociedade civil é organizada e o cidadão atua. Aliás, a propósito dessa discussão e do que falou o deputado Lara e o Derli, o SEBRAE tem um projeto fantástico, Paulo Sérgio, que é coordenado pelo diretor superintendente, Derli Fialho, chama Líder. E que ele exatamente trabalha... É espetacular. Espetacular, trabalha exatamente nesse viés de agregar lideranças locais, públicas e privadas, para que conversem e tenham uma mesma visão, um mesmo plano estratégico para aquela cidade, para aquele município, para aquela região. Então, esse projeto... Ele me convidou para ir a Bagé, infelizmente não tive como ir, mas lamento. Vale a pena ir numa próxima. Esse projeto que é coordenado... numa próxima. Me convida que eu vou no próximo. Esse projeto ainda é uma gota num oceano, mas este projeto ele supre exatamente essa lacuna de fazer esse encontro, distanciamento entre a sociedade civil organizada. Agora, o que eu fico me perguntando, por que nós não conseguimos resolver, é no seguinte sentido. Se nós tivéssemos uma discussão séria no que tange a capacidade contributiva, nós não poderíamos pagar a quantidade de tributo que pagamos e mais tudo que pagamos na qualidade de serviço privado. Saúde, segurança e educação. Nós pagamos 2 vezes. 2 vezes. Ou seja, esta é uma discussão técnica de capacidade contributiva. A nossa capacidade contributiva não está sendo respeitada porque nós estamos tendo que pagar o serviço público na forma privada. Mas eu acho que por trás dessa discussão, e aí eu não sei porque que avança, acho que tem um problema que eu não quero generalizar, mas eu acho que o municipalismo foi um grande problema para o Brasil. Se abriram municípios em todos os lugares, municípios que não tinham a menor capacidade de estrutura de ser um município, que demandou uma Câmara de Vereadores, que demandou uma Prefeitura Municipal e que gerou custos que essa própria unidade da federação não sustenta. Tem um município aqui no nosso litoral, As praias se abriram em 3. Nosso litoral que
tem 5 mil habitantes e 3 mil funcionários da prefeitura. Aí não é bem o municipalismo, as emancipações. Isso, Porque o municipalismo, ele pressupõe basicamente os municípios terem mais poder, mais renda, menos o governo federal e mais... Uma deturpação do municipalismo, que foram as emancipações em grande quantia. E o segundo ponto, que é bom, esse cenário já está desenhado, os municípios estão aí e foram criados. Então tem que haver a rediscussão do bolo e do Pacto Federativo. Não é crível que os municípios, que a concentração de renda que a União tem, a partir da Constituição Federal de 88, que lá no seu artigo 149 criou esta figura, que eu não sei se foi pensada ou acabou por um acaso chegando ali, mas esta figura das contribuições que são privativas da União fazem com que todo este bolo de recursos arrecadados vá para a União. E aí é importante para o nosso telespectador entender. A contribuição, esta prevista constitucionalmente, do artigo 149, não é dividida com estados e municípios. Ao contrário do imposto de renda, que tem as divisões obrigatórias por lei. O problema, Leonardo, é que nós aplaudimos essas coisas. Nós aplaudimos a Lei Rouanet. Não existe mas cobrança. O que o doutor Lamáquia está dizendo é muito importante, porque aí veio a distorção. Quando é imposto... O imposto ele é pago para o governo federal, chega para os estados e chega para o município. Quando o nome não é imposto, mas é chamado de contribuição... Uma malandragem. Contribuição, aí fica só com o governo federal. Então, aquele bolo que era distribuído, né, de uma forma já não muito igualitária, mas ao menos era uma distribuição mais justa, ele acaba por ficar totalmente injusto, porque concentra mais mesmo tudo que se paga no governo federal. Ele acaba ficando com a maior parte da responsabilidade, com a menor parte da E o pior é que eu não acredito que isso vá mudar a curto prazo, porque a gente não vê nem deputado federal, nem senador disposto a fazer esse enfrentamento. Quando tu vai lá fazer esse enfrentamento ou pede para as bancadas enfrentarem esse tema, daquilo que nós temos direito a receber do governo federal, né, da divisão do bolo, o pessoal não quer se comprometer, sabe por quê? Porque tem as emendas parlamentares. E eles não querem brigar com o governo, com o governo de plantão para não inviabilizarem as suas emendas parlamentares. Então, enquanto não acabar com a emenda parlamentar, esse bolo aí não vai ser mexido. Enquanto não acabar com a porção de coisas que nós temos no Brasil. Eu pensava, refletia muito e ainda não cheguei à conclusão. Vou ficar em cima do muro, viu, Paulo? Mas tenho refletido cada vez mais sobre a necessidade de uma constituinte exclusiva. Porque me parece que determinadas distorções... Constituinte exclusiva é necessário, parlamentarismo é necessário, voto distrital é fundamental. Nós temos que arrumar para isso. Deixa eu dar um exemplo da emenda parlamentar. Tu é um secretário aqui de governo, um gestor público, um prefeito. Vai fazer uma despesa de 15 mil reais... Tem que ter processo, né, licitatório, tem que ter algum tipo de concorrência pública, né, acima de 8, 9 mil reais. Tu é um deputado federal, eu estou falando 15 mil reais para prefeito, para secretário de Estado. Não. Tu é um deputado federal, tu tem 15 milhões de reais, tu coloca onde tu quiser e o tribunal... ponte que não tem projeto, e o Tribunal de Contas não te pergunta o que tu fez com o dinheiro, porque tu indica, mas tu não precisa assinar a ordenação daquilo. Então, o que acontece? Prefeito, né, secretário, né, agentes de governo que fizerem sem licitação mais de 10 mil reais vão ter que pagar. Um deputado federal paga 15 milhões de reais, distribui do jeito que ele quer e não tem qualquer fiscalização. Uma ponte que leva ao nada ou coisa nenhuma. O deputado Peron fez isso, né, mano? Ponte do nada ou coisa nenhuma. 12 bilhões para... Sabe, Paulo Sérgio, que de novo eu volto a me socorrer do texto desse livro que fala disso, né? E, na verdade, todas essas reformas podem ser possíveis e que possam ser feitas, mas tem uma coisa que tem a raiz do problema, segundo eles, esses pesquisadores, é o que eles chamam das instituições extrativistas e as instituições inclusivas, tanto públicas quanto privadas. O Brasil é um país de instituições extrativistas. É uma disputa, é um trabalho incessante das corporações. O Brasil é um país dominado pelas corporações, tanto no setor público quanto no setor privado. Quer dizer, cada uma querendo tirar um pedaço do queijo. Isso, na verdade, não gera o que eles dizem a riqueza e a prosperidade. A riqueza e a prosperidade é gerada por nações que têm capacidade de constituir
e estabelecer instituições inclusivas, que incluem as pessoas, que incluem as organizações, que compartilham do interesse coletivo. Que agrega. E aí tem um trabalho que o Brasil precisa fazer, que é ir para a educação. De novo, voltando ao velho tema de novo. Isso tem que mudar um pouco o paradigma da gente pensar que nação a gente quer e como a gente vai fazer. E uma postura pessoal das lideranças, que hoje... Que dão um exemplo, né? Que guiam a sociedade. Eu já nem falo a questão moral de corrupção e tal, que todo mundo sabe que isso aí dá nojo, apodreceu, ainda bem que o pessoal está indo para a cadeia. Mas tem uma que não é uma postura ilícita, mas ela é danosa, que é a terceirização da culpa. O cara sempre quer achar de que, olha, isso aí foi por culpa do fulano, isso é culpa... Quer dizer, os líderes não puxam a responsabilidade para si, que é o que qualquer pessoa de sucesso tem que fazer. Olha, então vamos assume ao ponto final. Vamos ao ponto. Com Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que-Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Vamos começar com o Dr. Eduardo Fernandes, presidente da LIDE Rio Grande do Sul. Ô, Sérgio, agradecer novamente o convite, tá com essa bancada qualificada, esse debate tão interessante. Dizer que estaremos promovendo um grande debate durante o ano de 2018. Eu quero voltar ao dia 24 de janeiro, aqui com o julgamento do processo do ex-presidente Lula. Eu acredito que nesse dia se começa o processo eleitoral. A partir daí vão ser encaminhadas as coligações partidárias e quem são os candidatos. Então, num momento de tanta importância, num ano de tanta importância, onde a sociedade pode fazer o seu papel, que é o voto. Então, a partir do dia 24, a grande situação emblemática é a corrida eleitoral começa no dia 24. E nós estaremos incumbidos em tentar informar a sociedade, as entidades, os empresários, a melhor forma de fazer um debate para um Brasil melhor, para um Estado melhor e para um município melhor. Leonardo Lamac, seu ponto final. Paulo Sérgio, agradecer também, cumprimentar mais uma vez a todos, uma satisfação ter participado aqui do debate com amigos tão queridos, e render mais uma homenagem a Carlos Rivassis Perotto, esse grande líder que defendeu bandeiras tão importantes para esses temas que nós estamos debatendo. Defendeu o empreendedorismo, foi 3 vezes presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, defendeu conceitos de propriedade, de produção, do setor produtivo, que é efetivamente a saída deste país. Nós precisamos de educação, como o Dr. Deli Fialho destacou, e precisamos de empreendedorismo. Reduzir a burocracia, ter mais gente empreendendo, ter o setor produtivo forte, porque aí esse país vai começar a crescer novamente. Já assumisse a presidência da FEBRAC? Não, a presidência da FEBRAC estava prevista para o dia 7 de dezembro, a posse, e nós acabamos, em razão de várias agendas, mudando agora para março, e eu vou, se tu me permitires participar novamente do programa, vim aqui trazer o convite maravilha. E avisar a todos os nossos telespectadores. Participante efetivo do programa, como todos aqui. Muito obrigado. Ao seu ponto final. Bom, Pacheco, claro. É um prazer, como sempre, participar de um programa de tão grande importância, né? A gente sabe que os telespectadores gostam, a gente encontra pessoas aí e tem uma grande audiência esse programa. Hoje com 2 colorados, 2 gremistas e 2 isentos. Tá? Mas eu vou dizer o seguinte, é muito simples, às vezes o governo não ajuda, né? O governo municipal, ali eu moro na Avenida Ganzo, nós temos a jardinização e a manutenção dos jardins e a varredura das ruas, são os moradores que fazem isso. Assumiram isso aí. Isso é uma cópia do que existe no Japão. Sabia, Paulo Sérgio, que as calçadas no Japão são os moradores e são as empresas que varrem. Eu estava em Kobe, num hotel, e quando vi o pessoal fardado do hotel varrendo, e eu perguntei para uma pessoa, e eles disseram, não, isso aqui é obrigatório. As pessoas, a prefeitura, o serviço público só limpa a avenida em si, onde andam os carros. As calçadas, a responsabilidade é do cidadão, do contribuinte. Então é importante também que as pessoas tenham um pouco de deveres, não só direitos. Nós aqui no Brasil, nós somos carentes
de deveres, mas direito nós temos tantos aí, ó. Eu só vejo cobrança de direito, como todo mundo acha que levar uma vantagem é bom. Tem gente que pensa que não sujar as ruas é uma questão de ser asseado. Não, é uma questão de ser econômico. Se eu sujar a rua, eu tenho que pagar alguém para limpar. Com certeza. Imbecilidade, o tipo de educação que a gente recebe. Mesmo, ao contrário do que deve ser feito. Deputado Lara, seu ponto final. Paulo, é isso, o que está pegando é a falta, né, a necessidade, melhor dizendo, de sentir que aquele espaço público é nosso, de pertencimento. Né? Então, o que está passando hoje é que parece que o público não é de ninguém. Né? E não. E o que a gente vê na maioria dos países que conseguiram vencer, conseguiram dar a volta por cima, é que o que é público é de todos. Né? Todos se sentem pertencendo àquele espaço. Eu quero aproveitar também, Paulo, porque me cobram que nos assistem aqui. Em Pelotas, eu tive lá final de semana agora, o vice-prefeito Idemar Bars, né? Mandar um abraço que está nos assistindo, há pouco mandou mensagem aí. E lá em Santa Maria também, uma grande audiência em Santa Maria, né? O doutor Ovídio Maier e a Kika que nos assistem lá também, que são grandes lideranças ligados aqui com a gente. Um abraço a eles aí. Antes do Derli. Boa noite. Gostaria que fosse abordado o tema do voto facultativo. Me parece que é a questão mais fundamental de uma reforma política. Algo que não é bem mencionado no Congresso Nacional. Sou mesário e vejo que 3/4 dos eleitores da minha seção não têm interesse algum em participar do processo político. Me parece que o voto facultativo poderia despertar-nos a cidadania sobre a responsabilidade que tem sobre tudo que é Estado. Luiz Otávio, servidor do Ministério Público do Estado. Eu concordo. Seu ponto final, doutor Derli Fialho. Paulo Sérgio, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer muito grande e aproveitar também para desejar a todos que nos assistem um 2018 melhor do que a gente tem tido nos últimos anos. E também fazer uma referência ao nosso querido presidente do Conselho do Sebrae, presidente Speroto. Foi uma pessoa com quem eu aprendi muito. Todos nós tivemos o privilégio de compartilhar de muitas experiências e iniciativas junto a ele. Deixar aqui a minha gratidão por tudo que ele fez por esse Estado e especialmente pelo nosso Sebrae do Rio Grande do Sul. E queria trazer para encerrar um tema que eu acredito, Paulo Sérgio, tu tem sido muito sábio em conduzir esse debate. Eu acho que um espaço como esse ele tem que ser discutido esses temas que nos levam a construir um Brasil melhor. E a gente tem uma crença no Sebrae, até porque o vício e a natureza do nosso negócio. O Brasil precisa passar por um profundo choque de empreendedorismo, especialmente no setor público. Melhorar a produtividade, melhorar a eficiência, melhorar a qualidade daquilo que se faz, ter a visão do cliente, se voltar para considerar que o cidadão ele é um cliente desse Estado. Agora, isso não cai do céu, isso não está pronto, isso não é com uma caneta que se faz. Isso é com o engajamento a partir das lideranças que tem uma visão de futuro clara a respeito do que a gente quer. Eu assisti há pouco num seminário lá em São Paulo, uma pessoa que fez a apresentação do seminário, que fez um questionamento que me chamou muita atenção. A gente vive uma das mais graves crises sobre visão de futuro do mundo. Que futuro a gente quer para o Brasil? Qual é o futuro do Rio Grande do Sul? Qual é o futuro da nossa cidade? Qual é o futuro das nossas empresas? A gente tem que responder isso. E acho que esse é um debate que vale a pena a gente perseguir. Quem é o presidente nacional do Sebrae? Você sabe? Guilherme Afif Domingos. Pô, olha, quem ganhasse o nosso brinde, o Vivas Alt, da nossa marmelada, esse troço parece as perguntas do Silvio Santos. Parece pergunta do Silvio Santos. Brinde do nosso Júlio Motim, Edmed Lifar, Vivas Alt. Os repelentes, os melhores repelentes que tem, você encontra na Rede Panvel. Os mosquitos passam longe. Eu recebi esse dia aqui, coloquei, os mosquitos passam 2 metros. E as mosquitas Tu ganhou também. aqui no programa? Ganhei no programa. Nunca ganhei. Hein? Não é certas perguntas. Podia qualquer um que respondia. Bom, o presidente do Conselho Deliberativo é o presidente da CNI. Olha aqui, ó. Aniversaria hoje o nosso presidente Tabaré Vasques, o desembargador Antônio Guilherme Tanger Jardim, nosso amigo. A sua amiga Luciana Genro, de aniversário hoje. Publicitário José Picoral da Escala. O Júlio Rigoto, irmão de
Germano Rigoto, Paulo Ricardo Maziero, Rafael Bedin, Grande tem mais Ibiza, aqui, né? entre tantos. Dando um abraço Marcelo no Rigoto, Vaz, abraçamos da todos. nossa Aí. gente, da nossa agente de seguros, o Jorge Avancini, Ah, Colorado. querido amigo do Colorado. O Enio Rockenbach, também de aniversário nosso. Paulo tem 10 segundos. Cinco Eu tenho agora. uma flauta aqui, um telespectador para o Pacheco. Não, só dizer que o presidente Tabaré Vasquez lá está numa pressão grande do setor primeiro da agricultura, lá uma mobilização muito grande no Uruguai da Federação da Agricultura e Está dos complicada produtores a rurais. agricultura. É. A agricultura no Uruguai, Muito muito complicado. complicada. Boa noite, Paulo Sérgio. Fiquei desapontado com a cortada que o César Pacheco deu quando tu mencionou as malas. Conheço dele desde quando era a F no aeroporto, quando ia pegar o jornal no despacho da VASP. Sempre conversávamos sobre diversos assuntos. Achava ele um cara inteligente, correto. Edgar Leitão, tá vendo o negócio da mala? Tu acha que cueca é mais importante que mala? Tá aí, bem feito. Obrigado. Não conheço ele. Tu não lembra, não dizer que não conhece, não não. Ele lembro. não está inventando. Edgar Leitão, olha aí, tá vendo? O que eu faço? Tu é a favor das malas? Com dinheiro? Eu não falei isso, Paulo Sérgio. Não bote coisas na minha boca. Eu Então não falei esclareça, isso. porque ele está dizendo não, isso. esclarecer. Ele Eu entendeu falei como eu entendi. Tudo que depende do jeito que é feito. As coisas não podem ser da forma que foi colocada. É que a cueca é do PT e a mala é do PSDB, é por isso se que ele for é a favor da olhar, mala. sim, É ideológica, a Não sou a mala. favor de final nada. que não dá. Agora é tempo de tu defender. Fique agora com as Encerrou o principais- programa. Fique agora com as principais notícias do dia na sua região. Então fala. Olha aqui, eu vou abrir um espaço. A Vera manda esperar, fala. O que tu quer dizer da mala? É muito comprida a fala dele, tem que ficar no próximo programa. Não vou falar, porque eu não sei quem é a pessoa, não sei qual é o partido Mas que tá ele aqui, está Edgar- falando. Ah, bom. O Isso aí Edgar são Leitão. perguntas políticas, às vezes, né? Eu conheci o pessoal que trabalhou na VASP lá, que são PTs doentes, né? Então talvez seja um desses companheiros aí. Vem aí o Jornal da Pampa com as principais notícias da sua região com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Obrigado a todos, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.